Após formatado de acordo com o manual de preparação, o arquivo deverá ser aberto no programa Markup. Para isso, clique. Habilite as macros. Clique na aba Suplementos, Marcação, Markup DTD Cielo e selecione Doc. O programa abrirá uma caixa de diálogo com vários campos em branco que deverão ser preenchidos com os dados básicos do documento. Insira o nome do periódico no campo Collection Journal. Note que o programa preencherá automaticamente parte dos dados básicos do periódico, assim como o título do periódico, o título abreviado, o acrônimo, o ISSN Cielo, o ISSN impresso, o ISSN eletrônico, a casa publicadora e a licença adotada pelo periódico. Você deverá verificar se a licença adotada que aparece no campo está correta, clicando em Check. Preencha em seguida os dados do documento. Insira o volume. O campo suplemento de volume só deverá ser preenchido se a publicação for um suplemento de volume. Nesse caso, trata-se de uma publicação regular, um número. Então, inserimos apenas um número. O campo de suplemento número também só deverá ser preenchido caso seja um suplemento de número, a data ISO, sempre na sequência ano, mês e dia, e preenchido sempre com o último mês da periodicidade. Por exemplo, se o periódico é bimestral, insira 06. Em seguida, o mês, que também deve seguir essa regra. Sempre em inglês, abreviados, com apenas 3 letras e separados por uma barra. Os meses de maio, junho e julho, em inglês, devem ser inseridos por inteiro. Em seguida, insira a primeira página do documento. O campo SEC deverá ser preenchido se o documento se inicia na mesma página do documento anterior a ele. Nesse caso, não tem necessidade de preencher. Então, vamos preencher a última página, 110. O campo Locate ID deve ser preenchido quando o documento possui paginação eletrônica. Nesse caso, então, os campos First Page, da primeira página, e Last Page, da última página, não deverão ser preenchidos. Insira em seguida a ordem em que o documento se encontra no sumário, sempre com 2 dígitos, o número de páginas que o documento possui, selecione o tipo de documento, o idioma, neste caso, inglês, e por último, insira a versão SPS, no caso 1.3. O campo ArtDate deverá ser preenchido somente se o periódico publica em Rolling Pass. Neste caso, é obrigatório preencher também com a data ISO. O campo HPDate serve para indicar a data de publicação de um artigo publicado em Ahead of Print, também no formato ISO. Preenchido o formulário, clicamos em OK. O programa abrirá uma janela perguntando se o documento está de acordo com o modelo para efetuar a marcação automática. Clique em Sim. Perceba que o programa efetua a marcação automática dos elementos básicos do documento.
Após a marcação automática, é necessário completar a marcação de alguns elementos. Alguns títulos traduzidos não são identificados pelo programa. Nesse caso, você deverá corrigir clicando em Doc Title e em seguida em Corrigir atributo. Selecione o idioma correto, clique em Continuar, faça a mesma ação para o título de baixo. O programa faz também a marcação automática dos autores e suas respectivas labels. Entretanto, se o autor apresentar mais de uma label ao lado do nome, ou se houver letras ou símbolos, o programa não fará a marcação automática. Você deverá então fazer a marcação manualmente. Para isso, selecione a label e identifique com o elemento xref. Selecione o tipo em reftype, nesse caso, a afiliação mesmo, e em RID insira o ID correspondente à afiliação, nesse caso. Caso haja informação de função do autor, o programa Markup não fará a identificação automática desse dado. Nesse caso, essa informação também deverá ser identificada manualmente. Para isso, selecione a tag Auto, clique na seta para acessar o nível inferior, em seguida em Load.